Conta pra gente aí, a gente falou das estruturas, né, que estavam sendo utilizadas. Inicialmente era balanço do Sofisa, depois a gente foi para os FDICs, basicamente a gente atua hoje via FDICs e o balanço dos dois bancos. Hoje a estrutura tá assim. Tá, então eu tenho o fund dos dois bancos e eu tenho três FDICs, não posso falar do quarto ainda. Então eu tenho três FDICs que a gente já tem no mercado, alguns FDICs fechados com investidor específico e o nosso FDIC desde do Solis, que é onde o UFC está, que tem um monte de investidor. E vocês foram aumentando isso aos poucos. Aí a capacidade dele está tomada aqui, vamos para abrir o outro. A gente tinha um FDIC que é exclusivo do BV, que tem dinheiro lá. Tem um FDIC que é esse meu de mercado, onde tem várias captações. E agora alguns investidores que pediram para ter um instrumento próprio deles. Entendi. Né? Então, tem dois instrumentos que são proprietários de duas instituições financeiras que queriam fazer uma parte específica do funding ali. E a distribuição da alocação dessas operações aí de acordo com... Assim, a gente tem um modelo para não ter seleção diversa. É isso. Então, como eu tenho modelar para dar crédito, eu tenho que garantir para os investidores que eu obedeço a mesma regra. Tem algumas peculiaridades de um fundo ou outro por causa do IFC. O IFC não pode entrar em alguns segmentos, então os segmentos não estão nesse instrumento, estão em outros. Sim. Né? Mas políticas globais do próprio IFC. E tem alguns segmentos, por exemplo, tem um cliente que o próprio BV que trouxe para a gente, então a gente prioritariamente aloca no fundo que está com eles. Sim. Mas fora isso, tem que ser totalmente mesmo tipo de risco, mesmo tipo de concentração, para não ter seleção adversa e não ter um behavior diferente. Exato. E a gente monitora e mostra isso para os investidores. Maravilha. E aí a gente falou, a gente chegou, passou 20, né? Teve todo esse momento, que na verdade foi até um impulsionador, eu acho que tem aquela coisa, né? Teve quem se machucou muito e teve quem conseguiu surfar a onda, né? Surfar, assim, mostrar um modelo, fortalecer um modelo e fazer a diferença, porque na verdade você tá, como você falou, você conseguiu alavancar os caras no momento, provendo até inteligência, né? Então teve esse negócio. Então 20 chegou, aí 21 a gente vê BV entrando, 22 é o UFC. E como é que foi esse pós-20 aí? Você sente que o mercado... para onde está apontando o mercado? A gente tá falando, eu até falamos no off também em relação a como que a relação das fintechs com o ambiente de crédito. Né? A gente está falando também, obviamente, de quem está mais machucado em algumas situações, são os caras que estão usando balance sheet, né? Estão usando balanço próprio para dar o crédito, alguns machucaram e trocaram o pé em 21, 22, né? E tá desafiador. Tá desafiador, não é tão fácil. Eu acho que está mais fácil uma fintech falar com a grande indústria porque não é um bicho desconhecido. Sim. E várias querem trazer inovação para dentro das suas cadeias. Então, você ser um parceiro de uma indústria numa fintech faz sentido para várias delas como pilar estratégico. Sim. Antigamente você tinha que falar, puxa, olha, eu sou, sei lá que bicho eu sou, né? Eu não sabia nem que era fintech. Mas tem um banco, meu sócio. Então, o banco ajudou a dar credencial. Sim. E tendo dois bancos, né? Falar, então, ó, regulatório não precisa nem ter dúvida, né? Tem dois bancos, o Banco do Brasil sócio indireto, ajuda. E você tinha a flexibilidade da fintech. Hoje em dia, eu acho que você não precisa ter essa garantia que tem um banco por trás para você poder falar com uma grande indústria. Você chancela, o mercado não exige tanto. Não exige tanto. Para começar, a hora que você vai escalar, a gente tem operação lá de centenas de milhões de uma indústria só, e algumas, né, passam dessa casa. É difícil. Eu, se fosse na outra cadeia, eu ia querer alguém mais sólido, né? Sim. E daí é um pouco do que passa. Uma fintech com uma carteira pequenininha não vai pegar alguém que transaciona 100, 200, 300 milhões por mês. Então aí você passa por uma barreira interessante de entrada que é escala. E tem uma série de elementos também, né? Vamos lá, vocês começaram mais cedo, já com o banco junto. Exato. Então, eu imagino que para poder vocês chegarem nessas grandes indústrias, é uma outra tipo de conversa, né? Eu entendo, e assim, muito bons. E a grande indústria não foi tanto pelo Sofisa, sendo bem super sincero, o relacionamento era meu e do Emerson. Que legal. Legal. O próprio Avertem tem vários programas de fidelidade dessas grandes indústrias. Boa. E eu vim da indústria. Então tinha amigos pessoais que estão nas cadeiras de presidente e vice-presidente lá e o Emerson também. Então foi pro relacionamento pessoal, mas era legal ter um banco. É legal. E o mato era alto, tinha muita coisa para poder fazer. Hoje, assim, eu entendo que alguns caras, vocês já estão dentro de clientes porrada, né? Grandes, mas ainda tem uma camada que a galera... gigantesco, gente. E aí tem o lance. E tem camadas de complexidade. Seja, por exemplo,
os caras que atuam, as fintechs aí, ligando para B2B, né, para mercado de pequenas e médias empresas, com crédito direto, algumas coisas mais difíceis. Nossa, muito mais indigesto, um negócio mais difícil. Né? E muita gente ficou pelo caminho, né? Pô, sem dúvida, é verdade. Por escassez de crédito, quando teve e deu problema de crédito, né? Exato. Secou e quem não tinha balanço bom, secou. 2, modelo de crédito para mar aberto. Quanta gente não foi dar crédito para PIMES, que todo mundo sabe que tem carência de crédito em PIMES? Sim. Inclusive bancos, né? Vamos lembrar que vários bancos tiveram uma vertente muito grande de dar crédito clean para PIMES e voltaram atrás. É verdade. Voltaram atrás, porque não é tão simples. Sim. Não é tão simples. Então, acho que um pouco do segredo do sucesso que a gente tem, que a gente está na cadeia. Aquele varejo ele tem um relacionamento diferente com a indústria do que ele tem com um parceiro financeiro. Exato. Tem até acho que eu já falei em alguma entrevista, mas é um caso interessante. Falar com uma pesquisa que a gente fez com esse pequeno e médio varejo. Sim. Fala de crédito, o que você pensa? Olha o resumo disso aqui. Meu pai falava para nunca pegar dinheiro em banco. Estou traindo meu pai. Olha só. Vocês me encomendaram essa pesquisa? A pesquisa é nossa. Só. Então, estou traindo meu pai. Fiz uma coisa errada. Por isso eu peguei dinheiro. Se eu tivesse feito certo, não precisava ter pego dinheiro em banco. Traindo meu pai, insucesso, fiz coisa errada. Sou humilhado na relação, porque os caras pedem um monte de documento, não confiam em mim, o processo é muito árduo. Sim. Então, tudo ruim, né? Caramba. Super oportunidade. Me fala de prazo. Prazo é a tangibilização do meu sucesso. Do meu bom relacionamento. Se eu estou fazendo a coisa certa, o cara me dá prazo. Que coisa, hein? Tem um relacionamento de confiança. Ao contrário do banco que não acredita em mim, pede um monte de coisa, o cara que dá prazo é uma confiança. É semântico isso aqui que nós estamos falando. É a mesma coisa, gente. Exatamente. E daí no dia a dia, o cara faltou dinheiro. Quem que ele não vai pagar? O cara que confia é parceiro dele ou o cara que maltrata e se sente humilhado e fez uma coisa errada? Me fala. Excelente ponto, verdade. É uma questão de perspectiva, né? É uma questão... E aí que é um ponto que eu também ia perguntar, porque assim, esse ponto, tudo isso que você falou, mais aquele elemento de que crédito é muitas vezes enxergado por muitas pequenas e médias empresas, seja por desconhecimento, por toda essa carga aí emocional que o cara tem, como um apagador de incêndio, exatamente. Um last resort, né? É o último recurso que o cara meio que tem que apelar. Exatamente. Fiz uma coisa errada, quem vai me socorrer? Exato. Né? Daí ele vê a taxa melhor, nem vê a taxa, vê o dinheiro mais caro é aquele que ele não tem. Ele pega o primeiro que está na frente. Sim. Nem faz conta que vai pagar. Sim. É curto prazista, né? Resolveu minha semana. E é isso que a gente tem que ajudar com a educação financeira nesse PIMES. Então, assim, não adianta eu dar crédito que ele vai se afogar. Sim. Ele vai se afogar. Ele tem que dar o prazo compatível com o giro, compatível com o produto. Essa é a inteligência que a gente tem que agregar na cadeia. Sim. E é por isso que eu acho que a gente tem uma história de sucesso bastante peculiar comparado com a maioria das fintechs que foram surfar nesse mercado. Cara. É interessante, me recordou, inclusive, um papo que eu tive com o pessoal da Thrive, que é uma fintech do mercado agrário, que eles pensaram inicialmente em dar crédito para o pequeno produtor, né? E aí foram fazendo entrevista de campo com o pessoal, aí o produtor, na sua inocência, falou assim, não, legal, você vai dar o crédito, mas você sabe que quando a coisa der problema, eu vou deixar de pagar vocês, porque eu não posso deixar de pagar, tipo, o Banco do Brasil, os grandes caras que rodam a minha operação. Vocês são um novo entrante aqui. Você sabe que o primeiro que vai dar pau é você. Falando na boa, assim. Então, assim... é assim, eu vim de agro, né? Então, eu sei, é assim mesmo. Então, tem esse elemento e tem esse ponto que você falou, e agora voltando, dessa sensação que tem em relação ao que é o crédito e do humilhar e tudo mais.